vencer, mas jogar bem contra o Porto Cabedelo, fazer um saldo para a Copa Sul-Americana e jogar bem contra o Sport no sábado, aí eu acho que o ciclo do Carille vai estar acabado no Vasco da Gama. Fernandinho, só para complementar sobre poupar, quando eu falo que eu não sou contra, mas para mim essa decisão ela tem que ser institucional também. Não é justo você botar na conta apenas do treinador, o treinador tomar essa decisão sozinho. Quando eu falo institucional, tem que ter a participação do diretor, no caso Marcelo Santana, ou até mesmo do presidente Pedrinho. Tanto é que em determinados momentos lá no Flamengo eu falava isso também. Tem que ser uma decisão institucional. Não acho justo botar esse peso todo apenas no treinador. Muito bem. E a estreia do Renato Gaúcho, o Fluminense venceu o Bragantino com gol. Galera, a situação do Vasco não é das melhores, né? A situação do Carille também não. A sorte do Vasco é que venceu o primeiro jogo no Brasileiro, né? Venceu o Santos, pelo menos por enquanto. O Vasco está com 3 pontos. A gente tem uma turma ali com 1 ponto. Bragantino, Santos, Mirassol, Sport, Atlético Mineiro e Vitória. O Atlético Mineiro não vai ficar nessa situação, né? Quem eu acredito que vai ficar ali é o Mirassol, o Sport e o Vitória. Acho que esses times aí vão brigar na zona do rebaixamento. E aí vai ficar o quê? Santos, Red Bull Bragantino. Rapaz, vai cair algum time grande esse ano. Tem o Ceará também, né? Tem o Ceará, tem o Juventude. Tem chance de cair time pequeno ainda, né? O campeonato ainda tá no começo. Mas Mirassol, Sport e Vitória, para mim, esses 3 aí já são candidatíssimos aí à Série B do campeonato, juntamente com o Santos também, né? O Santos, se não se mexer, é candidato. O Vasco, se não se mexer, também vai se tornar um candidato. Vencer, mas jogar bem contra o Porto Cabedelo, fazer um saldo para a Copa Sul-Americana e jogar bem contra o Sport no sábado, aí eu acho que o ciclo do Carille vai estar acabado no Vasco da Gama. Fernandinho, só para complementar sobre poupar, quando eu falo que eu não sou contra, mas para mim essa decisão ela tem que ser institucional também. Não é justo você botar na conta apenas do treinador, o treinador tomar essa decisão sozinho. Quando eu falo institucional, tem que ter a participação do diretor, no caso Marcelo Santana, ou até mesmo do presidente Pedrinho. Tanto é que em determinados momentos lá no Flamengo eu falava isso também. Tem que ser uma decisão institucional. Não acho justo botar esse peso todo apenas no treinador. Muito bem. E a estreia do Renato Gaúcho, o Fluminense venceu o Bragantino com gol. Galera, a situação do Vasco não é das melhores, né? A situação do Carille também não. A sorte do Vasco é que venceu o primeiro jogo no Brasileiro, né? Venceu o Santos, pelo menos por enquanto. O Vasco está com 3 pontos. A gente tem uma turma ali com 1 ponto. Bragantino, Santos, Mirassol, Sport, Atlético Mineiro e Vitória. O Atlético Mineiro não vai ficar nessa situação, né? Quem eu acredito que vai ficar ali é o Mirassol, o Sport e o Vitória. Acho que esses times aí vão brigar na zona do rebaixamento. E aí vai ficar o quê? Santos, Red Bull Bragantino. Rapaz, vai cair algum time grande esse ano. Tem o Ceará também, né? Tem o Ceará, tem o Juventude. Tem chance de cair time pequeno ainda, né? O campeonato ainda tá no começo. Mas Mirassol, Sport e Vitória, para mim, esses 3 aí já são candidatíssimos aí à Série B do campeonato, juntamente com o Santos também, né? O Santos, se não se mexer, é candidato. O Vasco, se não se mexer, também vai se tornar um candidato. Vencer, mas jogar bem contra o Porto Cabedelo, fazer um saldo para a Copa Sul-Americana e jogar bem contra o Sport no sábado, aí eu acho que o ciclo do Carille vai estar acabado no Vasco da Gama. Fernandinho, só para complementar sobre poupar, quando eu falo que eu não sou contra, mas para mim essa decisão ela tem que ser institucional também. Não é justo você botar na conta apenas do treinador, o treinador tomar essa decisão sozinho. Quando eu falo institucional, tem que ter a participação do diretor, no caso Marcelo Santana, ou até mesmo do presidente Pedrinho. Tanto é que em determinados momentos lá no Flamengo eu falava isso também. Tem que ser uma decisão institucional. Não acho justo botar esse peso todo apenas no treinador. Muito bem. E a estreia do Renato Gaúcho, o Fluminense venceu o Bragantino com gol. Galera, a situação do Vasco não é das melhores, né? A situação do Carille também não. A sorte do Vasco é que venceu o primeiro jogo no Brasileiro, né? Venceu o Santos,
pelo menos por enquanto. O Vasco está com 3 pontos. A gente tem uma turma ali com 1 ponto. Bragantino, Santos, Mirassol, Sport, Atlético Mineiro e Vitória. O Atlético Mineiro não vai ficar nessa situação, né? Quem eu acredito que vai ficar ali é o Mirassol, o Sport e o Vitória. Acho que esses times aí vão brigar na zona do rebaixamento. E aí vai ficar o quê? Santos, Red Bull Bragantino. Rapaz, vai cair algum time grande esse ano. Tem o Ceará também, né? Tem o Ceará, tem o Juventude. Tem chance de cair time pequeno ainda, né? O campeonato ainda tá no começo. Mas Mirassol, Sport e Vitória, para mim, esses 3 aí já são candidatíssimos aí à Série B do campeonato, juntamente com o Santos também, né? O Santos, se não se mexer, é candidato. O Vasco, se não se mexer, também vai se tornar um candidato. Vencer, mas jogar bem contra o Porto Cabedelo, fazer um saldo para a Copa Sul-Americana e jogar bem contra o Sport no sábado, aí eu acho que o ciclo do Carille vai estar acabado no Vasco da Gama. Fernandinho, só para complementar sobre poupar, quando eu falo que eu não sou contra, mas para mim essa decisão ela tem que ser institucional também. Não é justo você botar na conta apenas do treinador, o treinador tomar essa decisão sozinho. Quando eu falo institucional, tem que ter a participação do diretor, no caso Marcelo Santana, ou até mesmo do presidente Pedrinho. Tanto é que em determinados momentos lá no Flamengo eu falava isso também. Tem que ser uma decisão institucional. Não acho justo botar esse peso todo apenas no treinador. Muito bem. E a estreia do Renato Gaúcho, o Fluminense venceu o Bragantino com gol. Galera, a situação do Vasco não é das melhores, né? A situação do Carille também não. A sorte do Vasco é que venceu o primeiro jogo no Brasileiro, né? Venceu o Santos, pelo menos por enquanto. O Vasco está com 3 pontos. A gente tem uma turma ali com 1 ponto. Bragantino, Santos, Mirassol, Sport, Atlético Mineiro e Vitória. O Atlético Mineiro não vai ficar nessa situação, né? Quem eu acredito que vai ficar ali é o Mirassol, o Sport e o Vitória. Acho que esses times aí vão brigar na zona do rebaixamento. E aí vai ficar o quê? Santos, Red Bull Bragantino. Rapaz, vai cair algum time grande esse ano. Tem o Ceará também, né? Tem o Ceará, tem o Juventude. Tem chance de cair time pequeno ainda, né? O campeonato ainda tá no começo. Mas Mirassol, Sport e Vitória, para mim, esses 3 aí já são candidatíssimos aí à Série B do campeonato, juntamente com o Santos também, né? O Santos, se não se mexer, é candidato. O Vasco, se não se mexer, também vai se tornar um candidato. Vencer, mas jogar bem contra o Porto Cabedelo, fazer um saldo para a Copa Sul-Americana e jogar bem contra o Sport no sábado, aí eu acho que o ciclo do Carille vai estar acabado no Vasco da Gama. Fernandinho, só para complementar sobre poupar, quando eu falo que eu não sou contra, mas para mim essa decisão ela tem que ser institucional também. Não é justo você botar na conta apenas do treinador, o treinador tomar essa decisão sozinho. Quando eu falo institucional, tem que ter a participação do diretor, no caso Marcelo Santana, ou até mesmo do presidente Pedrinho. Tanto é que em determinados momentos lá no Flamengo eu falava isso também. Tem que ser uma decisão institucional. Não acho justo botar esse peso todo apenas no treinador. Sem entender as decisões do técnico Fábio Carille, que não fez nenhuma questão de explicar. Veio com explicações vazias dentro da coletiva. Futebol é um esporte de erros. Erros acontecem, temos que levantar a cabeça, corrigir. Estranho seria se ele dissesse que o futebol é feito só de acertos e que os erros cometidos não vão ser corrigidos. Pô, ele falou lógico, mas não respondeu por que em 20 dias de treinamento, pensa comigo, torcedor, o Vasco ficou 20 dias treinando, depois da eliminação do campeonato estadual até a estreia do campeonato brasileiro. 20 dias de uma nova pré-temporada, para dar lastro físico aos atletas, dar condição física. O Vasco faz 2 jogos, um no Rio, o outro em Arequipa, uma viagem longa, mas num voo fretado que traz um conforto, não teve escala, tempo de demora, tempo de espera em aeroporto, nada disso. Aí vem o treinador e tem a brilhante ideia de sacar 8 titulares contra o Corinthians na casa do Corinthians.
Ah, eu precisava fazer isso porque mais cedo ou mais tarde eu tenho que fazer. Não foi nem um pouco inteligente tirar 8 titulares. Se você tira 2 ou 3 para preservar o Paulinho, que vem de uma longa inatividade por conta de uma cirurgia, Coutinho, que tem uma sequência de lesões, o Verratti se desgasta muito, ok. Mas 8 titulares? O Vasco foi um bando em campo, desorganizado, sem uma linha de raciocínio. Não vou nem dizer jogar nessa área trabalhada, porque nem o titular tem, o que dirá o reserva. Agora, na terceira partida, depois de 20 dias de treinamento, que foi uma segunda pré-temporada, o time não consegue fisicamente jogar. É sério isso? Ninguém vai cobrar o presidente Pedrinho, o diretor Felipe, o Marcelo Santana, que são os que mandam no futebol, não vão cobrar a comissão técnica. Acham isso normal? O comentarista Pedrinho duvido que acharia isso normal. No terceiro jogo tirar 8, eu disse 8 titulares. Eu duvido. Ah, mas agora é diferente. A caneta está na mão. O custo de uma demissão ele é elevado. O que custa mais ao Vasco? Tomar trombadas pelo caminho, como foi o atropelo do Corinthians, foi 5-0. O VAR tirou 2 gols. Um de forma correta, o outro eu não concordo com essa interferência. Falta do campo, que o árbitro viu, deixou seguir, não foi uma falta fora do lance, mas tudo bem, 3-0. Mas olha a facilidade com que o Corinthians construiu as jogadas e foi para cima do Vasco. Será que não dá para ver que o trabalho não evolui? E ontem, numa pergunta bem elaborada pelo Lineker, o Carille disse que não precisa de reforços. Beleza. Então esse elenco dá conta do recado. Não dá não, Carille. Você ontem botou um ataque que não fez nem cosquinha no Corinthians. Quarto jogo do Lloyd com a camisa do Vasco. O que ele faz de diferente? Toca a bola para trás. O Payet jogou mal? Não. Jogou bem? Não. Para ganhar o que ele ganha, fazer o que ele faz, continua sendo pouco. Ah, mas contra o Santos ele entrou bem. Ok. Não pode ser lampejos. Pega o Memphis Depay, que fez o Memphis Depay ontem. Acabou com a gente. Só não subiu em cima da bola porque ele sabia que ia levar amarelo. O cara até passe futebol e deu. E os nossos? Nada. Claro que não é tudo culpa do Carille. Seria injusto jogar tudo na conta do Carille. Mas ele tem boa participação porque ele escolhe as peças, ele escolhe o esquema tático, ele escolhe abrir o Tietê jogando pelo lado direito. Ele escolhe isso. Mas as decisões em campo, ele não tem ingerência. O Piton dá distância para cruzar, para o Carrillo de inverter a bola, botar no peito do Depay, o João Vitor escorregar, o Lucas Freitas estar mal posicionado, o Puma ser aquele famoso arame liso que só cerca e não pega ninguém, o Léo Jardim não sair de uma bola cruzada. São erros individuais também, alguns coletivos no posicionamento. Mas ele não tem capacidade de corrigir isso? Será que há alguma coisa positiva que indique a continuação do trabalho do Fábio Carille no Vasco? Já estamos no 4º mês. Pô, mas é muito pouco, Fábio. Beleza, vamos esperar então os 12 meses. E aí no final a gente correndo o risco de rebaixamento, sendo eliminado de Copa do Brasil, de Sul-Americana, semifinal atropelado pelo Flamengo, legal, porra, foi bacana. Não pode esperar a vaca ir pro brejo, que ela tá indo. Pô, mas tem que mudar, Fábio? Tem que mudar. O Fábio Carille já mostrou que não tem nenhum repertório no Vasco. Nenhum repertório no Vasco. E cabe ao presidente mudar. Não é possível que ele e o Felipe, que sabem muito de bola, estejam satisfeitos com o desempenho do time. Uma frase que o Pedrinho sempre usou, e eu recorro a ela: perder ou ganhar faz parte do jogo, mas a forma como você negocia... Como é que nós negociamos o empate com o Melgar? Como é que nós negociamos a derrota para o Corinthians? Porra, é sério? Ah, mas o Carille, ele teve tempo para trabalhar, agora ele tem os reforços na mão. De que adianta ele ter os reforços na mão se ele tira os caras do jogo? Alguns reforços, eu quero estar enganado, mas o Lloyd não entrega absolutamente nada no Vasco. Aliás, o André Garoni fez uma cobrança muito interessante no Twitter e eu coloco aqui também. Impressionante como o Vasco gasta para investir, para trazer os reforços, Lloyd, Garré, Nuno, a Jean Davi, Maxime. Não vou nem falar da qualidade nesse momento, mas como vende barato as suas joias da base, né? Os garotos da base. Vai tudo por preço de banana.
aí é o Marcelo Santana. Mas ele não está sozinho. Ele tem o aval do Pedrinho, ele tem o aval do Omodeu. A gente vende barato, mas comprar o mercado está caro. Engraçado, para o mercado vir até nós somos barato, mas para nós irmos ao mercado ele é caro. Essa matemática eu não entendo. Muitas perguntas sem respostas. E aí, terça-feira, tem o jogo com o Puerto Cabello. Terça-feira, Puerto Cabello. Vão voltar todos? Ele já avisou que o Garré volta. É sério que o time do Vasco não consegue fazer 3 partidas em sequência? Vou fazer uma pergunta para você, torcedor. O que fez o time nos 20 dias? Alguém tem que cobrar o departamento de performance do Vasco, os preparadores físicos, os médicos, fisiologistas, porque eles não conseguiram dar condições do elenco jogar 3 partidas em sequência. 8 foram tirados do time. Em maio, eu sempre falo isso, tem uma sequência pesada, tá aqui. Palmeiras, dia 4 de maio, Brasília. Puerto Cabello, 7 de maio, Venezuela. 10 de maio, Vitória, Salvador. 13 de maio, Lanús, na Argentina. Do dia 4 ao dia 13, 10 dias. Seguindo esse pensamento do Fábio Carilli, vai botar os juniores. Porque não vai ninguém aguentar, vai arrebentar todo mundo. Só que só um detalhe para lembrar. Não é só o Vasco que está passando por esse calendário apertado, não. Todo mundo que está na Sul-Americana, na Libertadores e na Copa do Brasil, porque ela vem aí, terça-feira tem sorteio, passa por isso. Mas parece que o Vasco não pode. Puxa, isso arrebenta com os nossos jogadores. Passou da hora de revisitar os conceitos do nosso departamento de saúde e performance, porque o time não performa, não entrega e não tem parte física que aguente jogar 3 jogos. Ah, bom. Carilli sob pressão. A gente vai falar bastante sobre isso. Será que o treinador vai cair no cargo do Vasco? A gente está muito próximo disso acontecer e eu vou falar o porquê, hein? Fernando Diniz tentando cavar uma vaga no Cruz Maltino? Jornalista traz informação falando sobre essa volta de Fernando Diniz. E a gente vai comentar muito nesse vídeo e, óbvio, aqui no início eu já vou pedir a sua opinião acerca dessa informação. Você é a favor do retorno de Fernando Diniz ao Vasco? A sua opinião é a que vale, então eu peço para você ir lá embaixo nos comentários colocar lá, sim, sou a favor do Fernando Diniz, ou não gosto do estilo do Fernando Diniz para ser técnico do Vasco. É um estilo muito próprio, né? Uma coisa muito engessada, aquela saída de bola. Hoje o Vasco tem dificuldade em saída de bola, tá? Principalmente por conta de opção de elenco. Será que encaixa esse estilo de jogo? Mas enfim, ainda não aconteceu, pode acontecer e a gente vai trazer para vocês aqui detalhes sobre isso. Bom, situação envolvendo o Fábio Carilli. A pressão é de todos os lados, né? Pós-derrota para o Corinthians, né? A coletiva de imprensa do técnico Fábio Carilli não foi muito bem vista pelo torcedor vascaíno, né? Que tivemos aqui do canal a minha pergunta não sendo respondida, né? Acerca da opinião dele sobre a opinião do Pedrinho de termos aí entre os 8 melhores elencos do Brasil, e parece que isso não se demonstra em campo. E claro, né? Silêncio do Carilli pegou mal, porque o Vasco em si é o clube mais democrático desse país. A marca Vasco em si, ela exala democracia, exala uma inserção de todos os lados, seja da dúvida ou da crítica ou do elogio, enfim, todos os lados precisam ser respondidos, porque o Vasco tem como característica a democracia, é o clube mais democrático desse país. Então, não pegou muito bem, né, ali a coletiva sem a resposta do Fábio Carilli acerca de algumas perguntas. O clima pós-coletiva não ficou legal. Já trago aqui informação para vocês que logo quando se encerrou ali o vídeo, eu fui até o microfone na nossa live na hora do Vasco e falei, o Carilli não teve coragem de me responder. Ele estava ainda na sala junto com o Marcelo Santana, então o clima não ficou legal. Lembrando que a resposta não é para mim, a resposta é para o torcedor. Então a gente tem que lembrar exatamente isso, porque as pessoas podem confundir. Ah, ele não te respondeu. Não, pouco me importa o que ele me respondeu. A minha ideia era passar e transmitir a mensagem de que o elenco é insuficiente, de que o Verratti não tem o substituto, e infelizmente o Rayan não é esse substituto, e que o Pedrinho se equivocou falando que o Vasco é um dos 8 melhores elencos do Brasil e que não precisa de reforços. Ponto final, essa é a minha missão, levar exatamente
o esclarecimento ali, né, de uma forma que o torcedor queira falar, aquilo que eu me alimento aqui nos comentários, que você deixa ali embaixo, não sou eu que estou formulando, não sou eu que estou levando, é você que alimenta, indo ali nos comentários, e acaba a gente fazendo aqui um bem bolado para ir na coletiva transmitir a sua mensagem. Sendo assim, mensagem transmitida. O Pedrinho sabe que o elenco não é um dos 8 melhores do Brasil e é sim insuficiente. O Carille já sabe que precisa de reforços. O Marcelo Santana também, que estava presente, sabe que o mercado foi frágil, o elenco é insuficiente e precisa aproveitar esse restinho de janela. Ponto final, a missão já foi feita. Se o Carille vai responder ou não é outra parada. Bom, e falando em Carille balançando no cargo, né, a gente vai precisar falar sobre a maior torcida organizada do Vasco, a Força Jovem, né, o líder Fabinho, fez uma postagem nas redes sociais falando também sobre a insatisfação com o treinador Fábio Carille. E a situação é de pressão, e é uma pressão muito grande. É fato, se utilizarem o jogo contra o Puerto Cabello para demiti-lo ou não, não vai acontecer. A equipe do Puerto Cabello é muito fraca. O Vasco é muito superior, infinitamente superior. Mesmo o Vasco não fazendo força, pode ter certeza, o Vasco vai vencer o Puerto Cabello. Ah, mas o Vasco está jogando mal, relaxa. Podem ficar tranquilos que se depender desse jogo no meio de semana para o Carille ficar, cara, infelizmente o Carille vai ficar, porque é um adversário muito frágil, tá? Muito frágil de verdade. Tá vindo pro Brasil para tentar empatar com o Vasco, tá? No máximo. Empatar, vai jogar com as linhas lá embaixo, não vai oferecer perigo. O Vasco vai jogar o tempo inteiro propondo o jogo. E claro, o jogo contra o Sport também no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. É outro jogo também que você pode credenciar o treinador, porque o Sport vem de uma Série B, né, chegando na Série A, e tem ali a manutenção a ser feita. Então, o clube que não tem a manutenção da divisão a ser feita, que é você tentar permanecer por ali por mais um ano, você joga fora de casa mais defensivamente buscando o empate. Então, teoricamente, o Puerto Cabello, o Sport, vem para buscar o empate contra o Vasco. Então, dificilmente o Vasco vai perder. E, claro, o Vasco vai propor o jogo porque as linhas dos adversários estarão muito baixas. Vai acabar que o Vasco vai ter grandes oportunidades para sair com o resultado. Automaticamente, a probabilidade de vencer é lá no alto. Jogando em casa aumenta mais ainda. Eu queria saber a sua opinião. Daria mais essa oportunidade? É brincadeira, eu acho que não. Acho que eu não daria. O Carille cavou a própria cova, pulou e agora está na hora de dar adeus ao Vasco. Essa é a minha opinião. Bom, falando sobre Fernando Diniz. Será que Fernando Diniz vai cavar uma vaguinha no Vasco? Bom, o Fernando Diniz revelou, né, que tem o desejo de um dia voltar ao Vasco, né? Frase aí falada por Luciano Melo no podcast do GE. Bom, o treinador entende que ficou em dívida, né, com o Vasco e expressou a algumas pessoas próximas o desejo de um dia retornar à colina histórica. Então, você sabe muito bem que o Pedrinho, ele é um entusiasta do trabalho de Diniz, né? Quando era comentarista, ele elogiava demais o trabalho do Fernando Diniz nesse tipo de saída de bola, que é uma situação também muito engessada. Eu acho que o Fernando Diniz, para melhorar, precisa evoluir também nesse quesito, precisa ter uma variação tática. Quando você não consegue ter a saída de bola, você vai ter que ter a ligação direta. Numa equipe como o Vasco, que tem o Pablo Verratti, essa ligação direta ela pode até funcionar de uma forma melhor, mas seria o Fernando Diniz a opção ideal? Vai lá nos comentários, né? Tem o Vojvoda balançando no Fortaleza, tem outros treinadores que podem pintar no mercado. E claro, né, a gente também não tem a informação, estou buscando essa informação sobre uma possível demissão do Fábio Carille, mas parece, tá, que isso não deve acontecer. Enfim, reviravoltas podem acontecer também, a situação pode ficar grave agora e acontecer essa demissão. Vamos esperar para ver, mas porque treinou hoje no CT Moacir Barbosa, já preparando a equipe ali, né, numa conversa, no recovery, para o jogo contra o Puerto Cabello na próxima terça-feira. Hora de falar sobre o Vasco, mais especificamente de Fábio Carille, cada vez mais ameaçado de demissão. Ele escapou de cair depois da partida contra o Corinthians, derrota por 3-0 do Vasco na Neoquímica Arena. Mas a pressão é tão grande que eu não vou me surpreender se em breve ele for despedido. A atuação desse sábado foi horrorosa. É bem verdade que o Vasco ainda poupou alguns titulares, mas tomou 3-0 e poderia tomar 4, 5 ou 6 gols. Teve inclusive 2 gols anulados do Corinthians. Ninguém no Vasco se salvou no confronto desse sábado. E nas redes sociais e também entre jornalistas,
é quase que uma unanimidade de que o Carille não será capaz de fazer o Vasco render em alto nível. Depois do jogo, um dos jornalistas que estiveram na Neoquímica Arena perguntaram se o Carille continua convencido de que o clube não precisa de reforços. Pergunta super longa para uma resposta curtíssima em que ele disse que não precisa de reforços. E em meio a toda essa situação, vale a lembrança de que o Vasco venceu apenas um dos últimos 4 jogos, triunfo contra o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro. Durante esse período ainda empatou com o Melgar 3-3 na Sul-Americana e depois de estar vencendo por 3-1, perdeu para o Corinthians e também para o Flamengo. Você, torcedor vascaíno, tomaria qual decisão em relação a Carille? Já havia contado para vocês depois do estadual que a ideia do presidente Pedrinho era dar alguns jogos para o Carille com reforço ou com elenco reforçado, chegada de pontas e tudo mais. Se a coisa continuasse não evoluindo, a tendência é que o Carille fosse demitido. Diniz tem o desejo de, um dia, voltar ao Vasco, revelou Luciano Melo, via podcast GE. O treinador entende que ficou em dívida em São Januário e expressou a algumas pessoas próximas o desejo de, um dia, retornar à colina. Nosso elenco se reapresentou na manhã deste domingo 6 no CT Moacir Barbosa, onde deram início à preparação para o próximo desafio, contra o Puerto Cabelo. O nome de Lucas Orellano vem sendo ventilado em São Januário, para uma possível volta no meio do ano. Orellano teve uma passagem apagada no primeiro ano de Vasco. O argentino até começou bem o segundo ano no Vasco, mas foi emprestado logo em seguida para o Cincinnati, que o compraria no próximo ano, o que acabou acontecendo em seguida. Orellano é bem visto em São Januário pela comissão técnica. Aguardemos os próximos capítulos. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Se gostou do vídeo,